Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas. Hoje a gente vai falar sobre Helena, que é pra provar que se você achava que um livro clássico de Machado de Assis não poderia virar um mangá, você tá completamente enganado. Bom, então antes de começar, vou lembrar para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like, seu comentário, porque isso gera engajamento, a plataforma reconhece a gente e assim a gente consegue atrair mais pessoas para o canal. Se você assistiu o vídeo sobre essa estante que fica aqui do meu lado direito, eu tava comentando sobre que eu ia ler Helena, porque o Fábio gosta bastante e ele acabou me indicando, e eu tava com o pé um pouco atrás, porque eu não sou um dos maiores fãs de livros mais clássicos, assim. Machado eu li muito pouco, li só na época do colégio, então eu ficava muito na dúvida se uma obra dessa conseguiria ser bem transposta para a linha do mangá, e eu tava bem enganado porque... Bom, eu já vou começar falando, é muito bom, não é pouco bom, é muito bom. Esse mangá é uma adaptação do livro Helena, de Machado de Assis, da fase do romantismo dele. Então, a gente vai ter uma história basicamente de amor, né? Dá pra dizer que o livro vai cobrir só uma história de amor, em que a gente vai ter dois personagens que claramente não podem ficar juntos, mas acabam se apaixonando, que é o Estácio e a Helena. A história basicamente é que o Estácio, após a morte do pai dele, ele acaba descobrindo que existe uma meia-irmã dele que o pai reconhece no seu testamento. E ele, como um bom homem da sua época de costumes e princípios, ele acaba trazendo essa meia-irmã para morar na casa e viver, né, ser acolhida pela família. Só que a Helena é extremamente doce e gentil. É aquele típico personagem que, apesar dela ter essa aura de mistério quando perguntam alguma coisa sobre o passado ou de onde ela veio, ela é uma pessoa muito amável com todos os personagens, independente de quem eles sejam. A própria tia Úrsula, que é a irmã, né, do falecido, ela tem uma atitude meio de manter distância da Helena, achar que a Helena... Bom, ela precisa se comportar como uma dama, mas não conte comigo para isso. Ela acaba se afeiçoando à garota, porque ela é cuidadosa com a tia, ela sempre escuta o que a tia tem a dizer. É muito uma personagem que você não tem muito como não gostar dela. Eu acho que esse é o ponto principal. Só que esse não gostar dela, que se transforma em amá-la, é um problema, porque é uma relação incestuosa, não existe maneira disso ser levado à frente, e a gente tem nesse livro exatamente o desenrolar dessa história, com todos os clichês românticos que vocês possam imaginar. Então, o Estácio, ele meio que vai ter uma prometida já, né? Então ele tem uma vizinha que é filha de um dono de terras, o Dr. Carvalho, que é com quem ele pretende se casar. Ele pretende apresentar para Helena algum pretendente, mas esse amor que ele sente por ela e como essa relação vai se desenvolvendo impede que ambas as histórias sigam em frente e eles consigam ter uma vida plena e com outros relacionamentos. E aí vem o grande chamariz da história, que apesar de ser uma história simples, com poucos personagens nessa versão em mangá, ela é uma história cativante, você se deixa ser levado muito facilmente pelos eventos que estão sendo narrados. Pequenas coisas vão te levando nessa história de uma maneira muito gostosa, né? Mas eu acho que o principal chamariz para você querer ler esse mangá, não apenas por ele ser muito bom, né, baseado num livro muito gostoso, aparentemente, é porque ele é 100% nacional. Essa adaptação foi feita pelo estúdio Seasons, que é um estúdio brasileiro de quadrinho e mangá, fundado em 1996, e elas, do estúdio Seasons, fazem um trabalho incrível de composição de cena, que foi algo que me pegou desde as primeiras páginas. O modo como elas juntam esse traço bem mais shoujo com essa história romântica casa muito bem. O modo como os visuais dos personagens, tudo na história, né? Tudo no desenho, na composição das cenas, no modo como está diagramado, todos esses elementos visuais no mangá, eles se enquadram
tão bem na narrativa, eles se enquadram tão bem na obra, sabe? E o modo como elas conseguiram ainda manter frases originais do livro, alterando uma ou outra palavra que não tem mais utilização hoje, então eles procuram fazer de uma maneira que seja mais como a gente fala hoje em dia, traz um charme porque você sente que existe um drama naquela fala, existe uma fala forte, sabe? Existe uma escrita forte por trás daquilo, então é muito gostoso, parece que todos os elementos eles se encaixam muito bem e não tem nenhum ponto que desabone esse trabalho. Artisticamente o traço é lindo, a composição, a diagramação, o texto, todos os elementos presentes nessa adaptação eles são excelentes, ele não tem nada realmente que eu possa dizer e falar isso eu não achei tão legal. Não, até o modo como é separado os capítulos, né, então são, se eu não me engano, são 5 partes, mas até o modo como essas partes são separadas, a transição de eventos, tudo isso funciona muito bem dentro dessa adaptação. Elas conseguem, de alguma maneira, exprimir as falas junto com o que elas estão desenhando. Então você vai ver que existe um trabalho bem grande de feição mesmo dos personagens. Então os desenhos eles vão retratar bastante se a cena tá tensa, se ela é uma cena mais descontraída. A tia Úrsula é uma personagem divertidíssima porque é uma senhora e de alguma maneira ela tem os olhares de reprovação dela. Ela pode estar falando um negócio super tranquilo, mas existe no personagem uma carga no olhar, assim, que você consegue ver que ela está reprovando de meio que num subtexto ali. Então isso é mais um dos elementos que tornam essa obra tão interessante. Acho que para encerrar, vale 2 pontos de atenção. Primeiro que, bom, no próprio prefácio elas falam isso, que essa obra ela não vai substituir, ou mesmo não sinta que você leu Helena por ter lido o mangá, é só mais uma forma de apreciação da obra. E eu li o prefácio, que tem uma explicação sobre o texto, um pouco mais detalhado sobre um personagem específico, que eu na minha leitura não me atentei, mas existem razões para ele ser importante dentro do universo do Machado de Assis. Eu li depois que eu li o mangá, então eu acho que é uma dica válida ler esse texto que tem mais explicações, tem mais, dá um pouco mais de carne para a obra após a leitura, porque você não é pego tão de... não leva um spoiler, vamos dizer assim. Se você já leu Helena, ok, eu não tinha lido, então pra mim foi muito uma sensação de eu me livrei desse spoiler. E nesse prefácio, elas comentam também sobre como foi a construção do mangá. É um texto bem mais curtinho do que sobre a obra original, mas ainda assim é bem interessante. Então, Helena, feito pelo estúdio Seasons, foi publicado pela New Pop em 2014, tem 256 páginas e vocês vão encontrar ele pelo preço de R$19,90. E o ponto positivo é que, como a New Pop continua reimprimindo, você vai achar fácil esse mangá. Não é como outras editoras que publicam e aí esquecem que eles têm que republicar. É fácil encontrar Helena. E eu acho que é isso. Leiam Helena, o mangá é muito bom. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o mangá e também para o livro pela Amazon. Lembrando que se você comprar pelo meu link, você não vai pagar nada mais por isso e ainda vai ajudar o canal. Se você gostou, não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito. Se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar acompanhando o que a gente posta aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande, tchau!